dia! Tô morrendo de saudade de vocês, espero que todos estejam bem, se cuidando, tudo bem? Hoje, o capítulo que a gente vai ver é falando sobre os outros povos africanos, ok? Vamos lá! O continente africano, ele estava dividido em 56 países, apresentava grande diversidade cultural. O que significa diversidade cultural? É a cultura do tiquim, lembra? Tiquim de uma cultura, tiquim da outra, juntava um tiquim daqui, um tiquim dali e formava essa diversidade cultural. Muitas coisas diferentes, tudo bem? O resultado dessas muitas sociedades que lá se desenvolveram e do contato com esses povos estrangeiros em diferentes épocas foram para os territórios interessados no comércio e nas riquezas. Ou seja, você tem uma cultura, aí você tem contato com um produto que você nunca viu. O que é tendencioso? Você querer comprar para experimentar esse produto novo. E isso vai alavancar as atividades comerciais. É igual quando a gente vai no supermercado com a mamãe, que tem um iogurte diferente, novo, edição limitada. Edição limitada. Aí você vai lá e fala: mãe, compra pra mim. Até pode experimentar, gente, mas compra um só, porque se for ruim, vai tudo pro lixo, tá? Então era assim com esses produtos novos, tá? Todo mundo queria comprar para experimentar e isso vai fazer alavancar as atividades comerciais. Tudo bem? Então bora lá. Aqui a gente tem um mapinha da África atual, para a gente ter uma ideia de como é grande, né, esse continente, tudo bem? Faz parte do continente e no caso aí a gente vê as divisões aí dos países, esses 56 que eu falei para vocês no começo, tudo bem? A África é um continente vasto, ocupado desde a pré-história por diversos grupos humanos. O continente africano é cercado pelo Mar Vermelho, pelo Mar Mediterrâneo, pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Índico. Principais vias de acesso a outras partes do mundo. A ligação entre a África e o Brasil, por exemplo, se dá através do Oceano Atlântico. Então, essa ligação, essa questão do Oceano Atlântico é muito visada em função das transações comerciais, que para realizar transações comerciais eles precisavam navegar pelo Atlântico, tudo bem? Suas condições naturais variam muito. Ao norte do continente fica o deserto do Saara, a sudeste o deserto de Kalahari. Nas demais regiões alternam-se florestas, savanas e estepes, tudo bem? Aí eu estou explicando direitinho para vocês nos slides o que é cada um. Savanas são paisagens de gramíneas e pequenas plantas. Estepes, planície de vegetação rasteira com arbustos e pequenas árvores, tudo bem? A Núbia era uma região da África antiga, banhada pelo rio Nilo, Era ocupada por muitos povos negros do continente africano. Os sistemas de irrigação criados por seus habitantes facilitaram a criação de gado e o plantio da cevada, trigo, sorgos, frutas. A presença de ouro na região favoreceu a prática da mineração. Como a gente viu no Egito, que a questão da irrigação vai fazer a economia deslanchar, aqui também eles vão utilizar essa questão da irrigação para alavancar, para fazer a economia deslanchar. Tudo bem? Por volta de 1530 a.C., o Egito dominou a Núbia e de lá retirava vários produtos apreciados e consumidos em importantes cidades egípcias. Então, toda vez que uma região domina a outra, ela tem interesses, normalmente interesses financeiros, não só no domínio do território, mas também interesses comerciais, tudo bem? O domínio dos faraós negros sobre o Egito terminou após a sucessão de batalhas contra os assírios, povos estrangeiros, que acabou por conquistar o Egito.
Os núbios voltaram à região da Núbia e lá organizaram o reino Kush. Então, um novo reino a Núbia vai se transformar nesse novo reino chamado Kush. O reino Kush manteve intensiva atividade comercial. As caravanas, que eram grupos de comerciantes que percorriam diferentes territórios vendendo e comprando mercadorias, chegavam pelo deserto do Saara, carregados com mercadorias da Ásia e das regiões próximas ao mar Mediterrâneo. E é aquela história, quando você chega com uma coisa nova, todo mundo quer comprar. É a historinha da manga verde, lembra? A oferta é pequena, a procura é grande e o preço é alto. E o contrário disso é quando a oferta é grande, a procura é pequena e o preço é baixo. Nesse caso aqui, a oferta era pequena, então a procura vai ser grande e automaticamente o preço da mercadoria vai ser alto. Tudo bem? Para facilitar as atividades comerciais, os cuxitas vão utilizar a escrita hieroglífica egípcia e depois a alfabética, por influência dos fenícios e dos gregos. Por que eles vão precisar da utilização da escrita? Para contabilizar as mercadorias que entram, que saem, para saber o que tem no estoque. Então eles precisam fazer o registro para não perder o controle dessa comercialização. Tudo bem? Os contatos comerciais com diferentes povos vão favorecer a criação de uma cultura material rica e diversificada. Os cuxitas confeccionavam peças de cerâmica, joias, estatuetas de ouro, prata, bronze, faziam instrumentos musicais, criavam objetos de madeira, produziam adornos. Adornos são enfeites, tá? De vidro, de conchas e de pedras preciosas. Isso tudo, gente, vai ter saída no mercado, vão ser coisas que vão ser comercializadas, tudo bem? Vão produzir aí lucros, ok? A sociedade estava dividida da seguinte forma. No topo da pirâmide nós tínhamos o rei e a nobreza. Depois, logo abaixo, vinham os altos funcionários públicos, os chefes militares, os sacerdotes, os comerciantes, os artesãos e soldados e os camponeses, que também eram chamados de felás. Então, se você for organizando a ordem que está aí, você consegue construir a piramidezinha social, tudo bem? As pessoas ricas vestiam roupas brancas, de linho, algodão, com bordados coloridos e usavam joias. Então, pela vestimenta, você já conseguia identificar se a pessoa era rica ou se a pessoa era pobre. Ou seja, era uma sociedade altamente discriminatória. Tudo bem? Os mais pobres usavam roupas simples de couro e andavam descalços. Em todas as camadas sociais, as pessoas usavam colares, pulseiras, braceletes, tornozeleiras. Então, na verdade, não era pelos adornos que você identificasse se a pessoa era de classe alta ou classe baixa, em si pela roupa, ok? E as casas também eram diferenciadas de acordo com os níveis sociais, assim como as sepulturas. As casas mais ricas tinham características maiores e as mais pobres, características mais simples. E as sepulturas também, é como ainda hoje. As sepulturas de pessoas mais pobres, elas são apenas no cimento, às vezes nem tem o cimento, só tem a terra e a cruzinha nas sepulturas mais antigas, Só as mais recentes que o hábito é colocar só aquela pedrinha de mármore. E por que isso? Porque aquelas sepulturas com toda ela revestida de mármore, isso custa muito caro. E as pessoas mais pobres não têm dinheiro para pagar, tudo bem? E naquela época não era diferente, ok? As casas também eram diferenciadas de acordo com o nível social, assim como as sepulturas. O povo cuxita era politeísta. O que isso significa? Eles acreditavam em vários deuses antroposomórficos. O que significa isso? Com características de homem e de animais. Eles também mumificavam os mortos, assim como os egípcios. Lembra que também tinham essa cultura antroposomórfica? O reino cuxita tinha uma monarquia teocrática.
O que é uma monarquia teocrática? Todo o poder centralizado nas mãos de uma só pessoa. Isso significa que a população só tinha dois direitos: o direito de não ter direito e o direito de não reclamar do direito que não tinha, ou seja, tinha que obedecer calado. E teocrática porque o rei, além de ter o poder político, ele também detinha o poder religioso. E ninguém ia querer desobedecer o rei, porque ninguém queria morrer e ir para o inferno, porque ele era considerado como um deus. Tudo bem? O reino começou a enfraquecer por volta do século IV devido a uma série de razões. O empobrecimento do Egito, que passou a comprar menos mercadorias fuxidas. A insegurança das rotas comerciais, que dificultava a travessia do deserto. Os contínuos ataques a Maroé, principal cidade na época, por tribos nômades e pelo reino africano de Axum. Nesses ataques, os invasores saqueavam os estoques de alimentos e mercadorias, dificultando ainda mais a prática do comércio. Porque como é que ia se comercializar se as pessoas estavam saqueando? Ia ser prejuízo, então as pessoas nem iriam abrir os comércios para não correr o risco de serem saqueados. Tudo bem? O reino Axum, onde atualmente se localiza a Etiópia, começou a se formar por volta do século V a.C., em uma área de solos férteis que estimulavam a agricultura e a criação de animais. A facilidade de acesso ao Mar Vermelho e ao Rio Nilo colocou os axumitas em contato com os egípcios, com os gregos, com os romanos, com os árabes, persas, sírios, indianos, judeus, com os quais mantiveram um intenso comércio. Lembrando que esse contato entre diversos povos vai também proporcionar o quê? Um intercâmbio cultural. Você vai estar tendo acesso à cultura de outros povos e também está passando a sua cultura para outros povos. Tudo bem? As trocas comerciais vão provocar esse intercâmbio cultural. A língua, a escrita vão se assemelhar ao sul da Península Arábica. Seus costumes e tradições vão se assemelhar às dos gregos, que foi a questão do intercâmbio cultural que eu expliquei para vocês. A sociedade vai se subdividir entre nobres, mercadores, marinheiros, artesãos, soldados e numerosos escravos. Grande parte da riqueza axumita era produzida no comércio, na exploração do trabalho escravo e na criação de gado. A maioria dessas civilizações, gente, a base econômica era o comércio, tudo bem? A arquitetura vai se caracterizar por amplos palácios, templos, monumentos, mercados, feitos com basalto, granito, mármore, finamente trabalhados e esculpidos. E esses templos eram construídos através de um trabalho coletivo. Tudo bem? O cristianismo vai se tornar a religião oficial do reino Axum, mas tinha suas peculiaridades que eles adotavam, os tipos de dança, os tambores, a mistura de características da religião judaica. Okay? O império também vai se enfraquecer devido a conflitos e disputas comerciais com outros impérios da época, sobretudo Bizâncio e a Pérsia. Em geral, aqui a gente já está falando de outros povos, que vai ser o último povo aí desse reino africano, né? Que são os banos. Eles vão ocupar as terras que estavam disponíveis, formando aldeias. Erguiam casas com varas de madeira, barro socado, cobriam com sapê e piso. O piso era feito de madeira e pedra. Derrubavam e queimavam a mata para formar a roça, fazer os cercados onde criavam ovelhas, cabras, bois. Eles pescavam em riachos e lagos das redondezas. Eles usavam anzóis e arpões de ferro. Com lanças e flechas de ponta de ferro, caçavam antílopes, caçavam búfalos e porcos selvagens. Quando os recursos naturais se tornavam escassos,
Os povos bantus, eles procuravam novas áreas para ocupar, geralmente acrescentando à sua cultura hábitos, palavras e crenças dos povos nômades, com os quais eles mantiveram contatos. Então, se acabou ali o alimento e eles vão para outros lugares, significa que eles são nômades. Lembram disso? E para terminar aí, eu vou pedir para vocês providenciarem para mim os exercícios da página 111, número 1, número 2, número 3, número 4 e o número 6. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima!